Olá. Posso dizer que a produção é a base de um sistema econômico de uma nação? Você concorda com isso? Você acha que é possível dizer que a produção é um sistema de base? Vamos pensar um pouquinho. Quais são os países mais desenvolvidos do mundo hoje? Um dos países economicamente mais estruturados de todos os tempos é a Inglaterra. E por que o é? A Revolução Industrial, a força do teatro, o início do pensamento da imprensa de tipo. Existem vários elementos que conduzem a uma estruturação de uma nação, de um país, de um estado, de uma cidade. Então, esse modelo faz com que as coisas mudem. Todo esse tratamento, toda essa relação humana de capital e trabalho são diretamente influenciados pela produção. E capital e trabalho é o que faz andar a máquina, né? Mais produzo, mais dinheiro no mercado, mais consumo, mais produção. Essa é a tendência de crescimento de uma nação, é em cima disso, né? Crescimento do consumo, crescimento do poder aquisitivo, crescimento das fábricas. Então, aumenta empregos, aumenta produtos, facilita a compra e assim por diante. A evolução não seria possível sem uma ordenação dos esforços do coletivo de pessoas trabalhando com um objetivo comum. E a produção envolve isso, envolve a questão social, envolve o coletivo trabalhando em prol de um objetivo único, um objetivo comum, né? Aliás, essa é a classificação de uma empresa. O que é uma empresa, então? Nesse modelo que a gente está falando, nessa estruturação que a gente está falando, nessa colocação a respeito de sistemas produtivos de um modo geral, tanto na área de serviços, quanto de produção, como de transformação de matéria-prima em produto acabado tangível. O que é uma organização? Qual o conceito de uma organização? A organização é um papel que nós deixamos lá no cartório e assinamos um contrato de casamento entre alguns sócios dizendo que somos dono? Não. A organização é o dono? Não. Muitas vezes tem a cara do dono, né? Lógico, porque se é o dono que está à frente, tem a cara dele. Agora, se não é ele que está à frente, ele contratou um administrador, um CEO para tocar o negócio dele, aí é a cara do CEO. Então não é porque ele é dono que é a cara dele. A cara da empresa é a cara de quem administra, de quem cria a cultura dentro da organização. Era muito comum a gente trabalhar a teoria do medo nas organizações, né? Ou aconteceu um problema em determinado momento, nossa, é a caça às bruxas, quem é o culpado do negócio? Esse é o foco hoje? Essa é a linha de pensamento hoje? Não, né? Por quê? Porque eu tenho que buscar solução. Eu estou lá para resolver problemas, não para ser mais um problema, não para criar mais um problema. Eu não tenho que achar culpado, eu tenho que achar solução para problemas. Se alguém fez assim, foi porque alguém deixou que isso fosse feito. Então, se tivesse organizado, planejado, estruturado, provavelmente não haveria o erro, certo? Nessa linha de pensamento, o que nós estamos vendo? Que a organização é um conjunto de pessoas, é um conjunto de mentes trabalhando em busca de um objetivo. Eu estou falando de todos, estou falando do operário, estou falando do tiozinho que corta a grama, estou falando da tiazinha que faz o nosso cafezinho, que se não o dia que não tem café todo mundo fica azedo, então é extremamente importante o cafezinho que ela faz, e é extremamente importante que esse cafezinho seja bem feito, porque no dia que também não está bom, o povo já não... Um conjunto de pessoas que busca um objetivo, um sucesso da organização que, em sendo bem sucedida, aparentemente eu também serei bem sucedido, certo? Essa máxima não é muito válida para todas as organizações, mas eu vou falar para vocês que hoje ela já é a regra, ela não é mais a exceção. Aquela empresa que trabalha escravizando o sujeito, e venha a nós tudo ao vosso reino, nada, essas empresas estão morrendo, né? Estão deixando de existir. E esse é um fato triste, porque não tem volta. Quando isso começa a ficar tão mal vista, fica tão maltratada, que ninguém acredita mais. E se não acredita, não trabalha num objetivo único. Se não trabalha num objetivo único, não é uma organização, né? Pode ser uma empresa e uma desorganização junto. Uma organização é uma combinação intencional de pessoas e de tecnologia para atingir um determinado objetivo.
intencional de pessoas. O que significa esse intencional? É que as pessoas devem ser escolhidas para atividade. Então, qual é o papel da administração dentro das organizações? Qual é a tarefa do administrador? Qual é a tarefa do gestor dentro da organização? Em segundinhos. Para pensar, você que está em cargo de liderança dentro da sua organização, que é supervisor, que é gerente, que é diretor, ou até para você que não tem nenhum cargo de gestão ou de administração dentro da organização, mas tem um chefe, tem um gestor. Qual é a função desse teu supervisor? Ou qual é a sua função como supervisor? Vamos pensar dos dois lados agora, né? Vamos pensar como funcionário e vamos pensar como patrão, como dono do negócio. Qual é a diferença de visão? Dá para ter? Dá para a gente sentir como é que se difere isso? Pois é, mas a realidade é uma só. Então, o pensamento teórico deveria ser um só. E a gente vê visões muito diferentes. E aí fazemos sempre aqueles exercícios de posicionamento, né, de um lugar a outro, que é o que a gente sempre busca fazer para entender o nosso... A tarefa da administração é interpretar os objetivos propostos pela empresa e transformá-los em ação empresarial por meio de planejamento, organização, direção e controle. Planejar, fazer, controlar e agir. Planejar, fazer, controlar e agir. Não é esse o ritmo? Não é esse o ritmo que toca a banda dentro da sua organização? Que toca a locomotiva, que movimenta a sua organização? Se não é, a gente tem que ficar preocupado, né? Por quê? Porque o ganho de patamares qualitativos e posicionamento no mercado depende de você ter um bom PDCA, um bom giro da roda de Deming. O que é eficaz e o que é eficiente? O que vem primeiro? Mais curto, né? O menor. O menor vem primeiro, o maior vem depois. Então, antes de mais nada, eu tenho que ser eficaz. O que é eficaz? É atingir um objetivo, é atingir um resultado proposto. Então, se eu atingir, eu fui eficaz. Mas foi eficiente? Ah, foi. Se foi eficaz, foi eficiente, certo? Não, é errado. Por exemplo, eu fabrico sapatos. Meu cliente me solicitou 200 pares de sapato numa determinada forma, né, alguns modelos, ou seja, ele montou uma grade. Tantos do modelo A, tantos do modelo B, tantos do modelo C, X na numeração 31, Y na numeração 33, ou seja, ele fez uma grade, ele montou um pedido. Eu prometi entregar esse pedido em 30 dias. Chegou no 33º, eu entreguei os 200 pares de sapato para o meu cliente. Ele ficou feliz e satisfeito, todos bons, todos bem feitinhos, tudo certinho, tudo dentro da grade que ele especificou. Como ele pediu, ele recebeu. Fui eficaz? Fui, totalmente eficaz. Agora, eu fui eficiente? Não sei. Eu produzi exatamente 200 pares para entregar os 200 pares para ele? Eu consegui produzir os 200 pares em horário comercial normal ou eu tive que abrir mão de hora extra para conseguir atender o pedido? Como é que foi esse tratamento? Ou eu tive que produzir 450 pares para poder selecionar os 200 que ele queria entregar, os 200 na perfeita ordem. Vocês viram a diferença na eficiência de cada um dessas formas que eu passei para você? Então a eficiência é muito diferente. Mas a gente tem que tomar cuidado, nem sempre o que tem mais qualidade é o mais caro. Se a qualidade envolve processo produtivo, geralmente o que tem mais qualidade é mais barato. Porque se eu tive que produzir 300 pares para poder entregar os 200, quem você acha que pagou os 100 excedentes? Foi o cliente. Por quê? Lógico, porque se para cada 200 que eu tiver que entregar, eu vou ter 100 que eu vou perder, o meu lucro normalmente é 10, 20% no que eu estou entregando. Então eu vou ter prejuízo em cada entrega. Então, 3 entregas eu já quebrei a empresa. Como é que não quebra? Não quebra porque eu embuto o custo no preço dos 200 pares que o cliente pagou. Então ele paga mais caro achando que tem um produto melhor. Não, na realidade ele está pagando mais caro porque o meu processo é ruim.
não é garantido, não é estruturado. O meu sistema de produção não está preparado para atender essas demandas da forma como ela é solicitada. Então ele acaba pagando mais caro. Quando esse aumento de valor, né, se traduz num aumento de valor agregado ao produto, ou na utilização de uma matéria-prima mais nobre, ou numa forma de fabricação mais consistente, que evita danos nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, enfim, aí eu tenho agregação de valor no produto, aí a tendência é que aquele que tem mais qualidade seja um pouco mais caro. Então, o que faz a gestão da produção das organizações? Deve justamente administrar eficientemente e eficazmente os recursos a fim de atingir os objetivos propostos pela organização. Temos objetivos, temos metas a atingir. Um forte abraço para vocês.